Então, gente, voltamos aqui para falar agora do acetamifeno, ou conhecido também como paracetamol. O paracetamol ele funciona um pouco diferente dos outros AINES. Inclusive, a classificação dele como AINES é um pouco controversa, porque ele vai bloquear a produção de prostaglandinas igual aos outros AINES. Só que ele não é pelo mesmo mecanismo. Ele vai afetar o sistema nervoso central, principalmente no local da dor. E ele não vai compartilhar dos efeitos adversos sobre o trato gastrointestinal que os outros AINES têm. Outra peculiaridade do paracetamol é que ele vai ter principalmente efeito analgésico e antipirético. O efeito anti-inflamatório dele é praticamente inexistente, muito diferente dos outros AINES. Outra coisa que ele também não vai ter é efeito antiagregante. Então, a classificação dele como AINES, vocês podem entender por que ela é meio controversa. O que é importante que vocês saibam aqui, que o paracetamol é extremamente hepatotóxico. A ingestão de altas doses pode causar hepatite fulminante, encefalopatia e é muito grave. O principal analgésico não, né? O fármaco utilizado para reverter uma intoxicação por paracetamol é a acetilcisteína. Vocês têm que saber isso, é muito importante, provavelmente vai cair na prova. E o porquê que o paracetamol é tão hepatotóxico? O que acontece é o seguinte: quando o paracetamol chega para ser metabolizado no fígado, vai ocorrer a geração de um subproduto que ele é muito tóxico ao organismo. E para ser eliminado, ele precisa ser associado à glutationa para ser eliminado pelos rins, né? O problema é que a glutationa é limitada. Então, caso você ingira altas doses de paracetamol, você vai depletir todo seu estoque de glutationa, e aí que vão começar a surgir os sintomas, né, de hepatite, que pode progredir para uma encefalopatia e falência múltipla de órgãos. Outras classes que existem, que eu quero mais citar para vocês mesmo, são os derivados do ácido acético, que os principais são a indomicina, o etodolaco e o diclofenato. Importante lembrar aqui, por exemplo, é a indomicina, que ela tem um efeito 20 vezes mais potente que a aspirina, e que também ela vai possuir efeitos adversos mais severos que os outros AINES. O etodolaco é outra coisa que eu queria só frisar para vocês aqui, é que ele é mais seletivo para COX-2. Então, lembrem lá que a COX-1 é responsável pela produção das prostaglandinas que vão proteger o nosso trato gastrointestinal. Então, o etodolaco, por ser mais seletivo para a COX-2, ele possui menos efeitos sobre o trato gastrointestinal. Nós também vamos ter os derivados do oxicam. Os principais são o piroxicam e o mieloxicam. Dá para lembrar pela terminação ali. O mieloxicam, eu queria colocar para vocês que ele possui uma leve seletividade para COX-2 também, igual o etodolaco, e vai gerar menos efeitos adversos sobre o trato gastrointestinal. Ele vai ser usado principalmente na artrite reumatoide e na osteoartrite. O piroxicam, a mesma coisa, é um AINES que não seletivo, e não tem mais muito o que falar sobre eles. Os fenamatos, é só para dizer que existe também, eles vão ter efeitos muito semelhantes aos outros AINES, e eu achei que era de muita importância colocar aqui para vocês. Agora, para terminar a aula, eu queria falar sobre os AINES seletivos para COX-2. Então, qual que era a ideia quando foram criados esses fármacos? Os cientistas descobriram, né, que, como eu já expliquei para vocês, a COX-1 é responsável pela produção da prostaciclina e prostaciclina 2, que é responsável pela proteção do nosso trato gastrointestinal, pela liberação de muco e pela redução da secreção gástrica. Então eles pensaram o seguinte: se a gente conseguir fazer um AINES que é seletivo para COX-2, a gente não vai ter os efeitos adversos sobre o trato gastrointestinal e vai poder ter um uso mais crônico do AINES sem esses riscos de úlcera perfurada e diarreia e todos os efeitos adversos que vêm com esse efeito. Então, eles conseguiram, né? Conseguiram fazer medicamentos que inibem seletivamente a COX-2, sendo que os nomes são todos os coxibes, né? São celecoxib, rofecoxib e parecoxib. O detalhe é que, quando foram testar esses remédios, descobriram que eles têm uns efeitos cardiovasculares muito graves. Eles podem ter
podem ter complicações cardiológicas graves. Então, eles têm que ser muito bem avaliados antes de ser recomendados para pacientes. Muitos deles, inclusive, não estão mais no mercado, principalmente nos Estados Unidos. Mas eles têm sim o efeito desejado, né, de não influenciar muito no trato gastrointestinal. O que eles afetam mais mesmo, se for para citar algum efeito no trato gastrointestinal, é que eles vão reduzir o processo de cicatrização de úlceras. Então, pacientes que já tinham úlceras podem piorar, mas no geral, eles não vão ter efeito sobre o trato gastrointestinal. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar. Eu vou estar disponível no WhatsApp. Eu provavelmente não vou responder na hora, mas no mesmo dia, assim, que eu chegar de noite, quando tiver um tempo livre, eu respondo vocês, beleza? Bons estudos e boa sorte na prova.